O corpo feminino é objeto de estudo desde a antiguidade. Faz parte da história, tem representações nas artes, nos discursos médicos, filosóficos e religiosos ao longo da história moderna humana. O próprio conceito de corpo bonito mudou bastante com o passar do tempo. Por isso, resolvi reunir aqui como eram considerados o corpo perfeito do século XV até os dias atuais. Meu nome é Juni e você vai ver no canal Mundo Bizarro o corpo perfeito ao longo da história. Do século XV ao XVII, as mulheres mais admiradas eram aquelas com aparência mais materna. Seios fartos, um corpo mais cheinho, mais cheio de curvas, era o que buscavam as mulheres da época e, consequentemente, mais atraíam os homens. O quadril largo também era muito importante, demonstrava fertilidade. Tanto que o formato de corpo perfeito era o chamado pera. Entretanto, mulheres maiores não eram sinônimos de mostrar mais o corpo. Era justamente o contrário. Nesse período, vestidos longos, super discretos, era o que mais estava na moda. Nesse período, o visual mais atraente era bem diferente da época do renascentismo. Nos séculos 19 e 20, o ideal de beleza de um corpo feminino era a magreza, mas ao mesmo tempo uma valorização do busto e nádegas. Era a época do famoso corpo ampulheta. Quem não nascia com esse biotipo geralmente usava o famoso espartilho, uma peça um tanto quanto cruel, pois causava até problemas de saúde nas mulheres. Isso porque as medidas consideradas próximas da perfeição eram quase impossíveis de se alcançar, variavam entre 51 e 53 centímetros. Para atingir esse padrão de beleza, as mulheres faziam dietas malucas, como tomar água com vinagre de maçã o dia inteiro. Foi na era vitoriana que foram diagnosticados os primeiros casos de anorexia nervosa, para você ver o peso de um padrão em uma sociedade. Nos anos 20, todo aquele ideal curvilíneo da era vitoriana se perdeu. As mulheres estavam conquistando espaço e respeito na sociedade. Para isso, um visual mais arrojado era importante. As mulheres dos anos 20 adoravam um visual mais masculinizado e por isso faziam questão de não mostrar seios ou bumbum. Quanto mais reto e sem curvas o corpo, mais bonito era. A ditadura da magreza ainda não foi abandonada nesse período, tanto que ao invés de espartilhos, muitas mulheres usavam faixas de compressão, que era quase um espartilho, mas não afinava a cintura. Essa faixa ajudava a parecer mais jovem, afinal segurava tudo que estivesse despencando, e ao mesmo tempo permitia a liberdade dos movimentos para poder dançar e praticar esporte. Nos anos 30 a 50, o corpo ideal era o curvilíneo, ressuscitando a moda da cintura fina e do quadril maior. Era quase um paradoxo, tinha que ser sexy, mas ao mesmo tempo conservadora. Nesse período as dietas eram comuns e as mulheres eram bastante preocupadas com a beleza, pois foi o período em que os eletrodomésticos surgiram, então as mulheres tiveram serviços domésticos que antes se restringiam somente a elas, facilitados e, consequentemente, tinham mais tempo para se dedicar à própria aparência. Foi o período em que as saias começaram a fazer sucesso e surgiam como novidade, já que antes disso os looks das mulheres se restringiam somente a vestidos. Agora não mais, elas podiam usar camisetas e saias, sempre valorizando a cintura, o busto e o quadril. Foi o período da grande atriz e modelo Marilyn Monroe, que ditou moda e era o maior padrão de beleza da época. Nas décadas de 60 e 70, a magreza voltou a tomar protagonismo, e dessa vez as curvas não eram tão importantes mais. Aqui o que importava mesmo era um corpo fininho, para entrar aquela bela calça boca de sino ou aquela sainha curtinha, todos com a cintura bem alta. Se você observar os artistas da época, vai perceber que a magreza não só era importante, como usar roupas que mostrassem essa característica também. Então roupas bastante coladas caíram no gosto popular.
Nos anos 80, as curvas faziam o maior sucesso. As mulheres já não eram tão magras e gostavam de curvas mais naturais, nada de espartilhos ou corpelete. Roupas coladas e lycras estavam muito na moda, afinal tinha que mostrar o corpo tonificado pelos exercícios físicos, esses que também se popularizaram na época. Como referência de beleza, tínhamos na gringa a atriz Brooke Shields e a supermodelo Cindy Crawford. No Brasil, tínhamos Luma de Oliveira, Cristiane Torlone, Luísa Brunet e Cláudia Raia como alguns exemplos. Do final dos anos 90 até os dias de hoje, o padrão de corpo ideal mudou pouco. No geral, corpo magrinho, com barriga chapada, bumbum e seios grandes ainda são a fórmula do sucesso. Mas podemos dizer que foi nos anos 90 que começou a chamada plastificação do corpo. Silicone nos seios e no bumbum, lipoaspiração e diversos outros procedimentos surgiram como a solução para as mulheres entrarem no padrão. Foi a partir daí que as roupas das mulheres foram ficando ainda mais ousadas do que nos anos 80. Decotes e roupas super curtas, mostrando bastante o corpo, não eram mais restritos a celebridades ou mulheres da TV. Na rua já se encontrava isso. Hoje em dia não mudou muito, mas é possível notar que há uma espécie de padrão paniquete. Sim, paniquete virou uma espécie de padrão. Para você que não sabe o que é isso, na Rede TV tinha um programa de humor que possuía umas dançarinas. Essas mulheres eram chamadas de paniquete. O corpo delas era e ainda é referência no Brasil inteiro, e se caracterizava por ser bastante malhado e com padrões antinaturais, como bumbum e seios enormes, mas ao mesmo tempo firmes. Hoje em dia esse padrão barriga chapada e pernas musculosas ainda se mantém, e o maior termômetro do que é o corpo ideal para a maioria das mulheres atualmente é o Instagram, onde encontramos as mulheres que fazem sucesso hoje ditando o padrão de beleza. É isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos e até mais!